Eclesiastes, capítulo 2, nós vamos ver esta noite. Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos nos ater, na noite de hoje, do versículo 1 ao versículo 11 de Eclesiastes, capítulo 2. Recapitulando, meus irmãos, nós estamos vendo que o pregador aqui, que nós já reforçamos a ideia que é Salomão, ele está provando a sua constatação de que vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele falou, como foi pregado, como foi exposto pelo irmão Vinícius, sobre a mesmice, como tudo é igual, como o ciclo é repetitivo, é cansativo, é enfadonho e é como correr atrás do vento. Depois ele diz a sua experiência também de que ele vinha sendo rei de Israel, e o irmão Vinícius diz que aqui é mais uma prova de que é Salomão, porque Salomão foi o único rei, filho de Davi, que foi governante sobre Israel como um todo. Depois de Roboão, os monarcas governaram apenas sobre a tribo de Judá. Apenas sobre a tribo de Judá. E ele vai falando sobre o que ele considerou, que ele se atentou para todas as obras, como foi exposto no versículo 14 do capítulo 1, ele se atentou para todas as obras que se faziam debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. E ele diz no versículo 16, para a gente recapitular, que eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Aí o versículo 17 prossegue. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura. O irmão ministro disse que aqui não está conectado a um transtorno mental, a um problema mental. Não, biblicamente, quando nós vemos no Antigo Testamento, a palavra loucura está ligado à questão moral, está ligado à imoralidade. Até porque, biblicamente, o pecado ele é loucura. Como que nós pecamos contra um Deus soberano? Como nós tentamos nos esconder de um Deus que é onipresente? E ele diz, loucura, e o que é estutícia? E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Então, até agora, Salomão tem duas frases marcantes. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. O que é a vida debaixo do sol? Lembremos, quando não consideramos Deus. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, está assumindo uma perspectiva, como foi exposto aqui, como vem sendo exposto, de vou considerar a vida debaixo do sol. Ou seja, eu vou mostrar como que é a realidade humana quando se desconsidera Deus. Mas ora, Deus aqui, ele é dito. Ele diz aqui, como Vinícius expôs, este fadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens. Mas ainda assim, quando Salomão está dizendo sobre Deus, ele só está indo contra a loucura do ateísmo, como foi exposto pelo irmão Vinícius. Mas ainda assim a gente percebe que ele não considera essa relação pactual de Deus com o seu povo. Deus aqui, no livro de Eclesiastes, propositalmente, é um Deus muito distante. Ele vem e ele volta, por causa do pregador, não por causa da divindade. O pregador, ele considera esse Deus distante. Ele não considera Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés e se revela a todo o povo. Tanto é, meus irmãos, que de Gênesis a Eclesiastes o nome Yahvé só não é dito no livro de Esther e no livro de Eclesiastes. De Gênesis a Eclesiastes, todos os livros, o nome Yahvé é proferido. Por quê? Esther nós vimos o propósito quando nós expomos uma série de sermões sobre Esther, para trabalhar sobre a providência divina, até mesmo quando Deus está oculto, quando Deus não se revela extraordinariamente, Deus está ali. E aqui, para mostrar Elohim, que é o nome de Deus proferido aqui, para mostrar o que esse Deus
esse soberano ser, ele intervém, mas ainda Salomão quer se ater a uma certa distância, para mostrar que até mesmo quando nós consideramos Deus de maneira distante, a nossa vida é fútil. Não é só quando nós vamos para o abismo do ateísmo. Muitos homens consideram Deus, muitos homens acreditam em Deus, mas não acreditam em Deus como seu Deus. Não tem uma relação pessoal com Deus. Não é Yahvé, não é o meu Pai. É apenas um Deus que governa sobre tudo. E quando isso é trabalhado, a vida também não faz sentido. Não faz sentido. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal. E se nós não vivermos para esse Deus pessoal, nossa vida não faz sentido. E Salomão até está trabalhando isso reiteradamente. E agora, no versículo 1 do capítulo 2, ele vai continuar nesse monólogo, se a gente pode dizer, que ele começou no versículo 16. Disse comigo. Ele não falou no versículo 16 do capítulo 1, disse comigo? Agora, no capítulo 2, do versículo 1, ele volta a dizer novamente, disse comigo. Vamos. E vamos ler agora toda essa perícope. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor se seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provei-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que o Senhor nos conceda a misericórdia de entendermos a sua palavra, meus irmãos. Salomão aqui, ele está dizendo de tudo o que ele conquistou. Salomão aqui, ele deixa um pouco de lado a questão da sabedoria, não de deixar a sabedoria em si, mas desse aplicar o coração a conhecer a sabedoria e a saber a loucura. Ele já viu o resultado disso. Ele viu o resultado. Qual é o resultado disso? De aplicar o coração a conhecer a sabedoria e a loucura? O resultado está no versículo 18, que na muita sabedoria há enfado, e com aumento em ciência, aumenta em tristeza. Esse é o resultado. Então não chegou no denominador comum. Eu entendi o que acontece quando os homens aplicam o seu coração a buscar a sabedoria e a entender a loucura. Tá bom, mas agora eu quero entender uma outra perspectiva debaixo do sol, já que isso, a sabedoria e a loucura, quando consideradas debaixo do sol, elas não fazem sentido algum, ela é vaidades, ou seja, é tudo transitório, é fútil, é efêmero. Tudo bem, eu entendi. Agora, vamos. E eu te provarei. Está dizendo para si mesmo. Ele está fazendo diálogo consigo, por isso que ele diz que é um monólogo. Eu te provarei com alegria. Tudo bem, a loucura é vaidades, a sabedoria também é vaidade, mas e a alegria? Mas e a felicidade? E o prazer? Será que isso que os filhos dos homens tanto almejam, que tem até mesmo escrito em constituições, por exemplo, a Constituição Americana fala que a busca da felicidade
Será que isso, quando buscamos a felicidade, quando nós temos o alvo da nossa vida, sermos felizes, será que isso traz sentido? Será que isso traz significado? Salomão está indo para algo que é um questionamento universal. Não pensemos, meus irmãos, que somente a nossa sociedade busca a felicidade. Somente os homens do século XXI buscam ser alegres e contentes. Todo ser humano sempre buscou a alegria, sempre buscou a felicidade. E será que quando nós buscamos isso, e será que quando nós encontramos a alegria, será que aí há sentido da vida? Será que perseguir a alegria, será que perseguir a felicidade faz a minha vida valer a pena? Faz a minha vida ter sentido? Eu te provarei com alegria. Goza, desfruta. Ele está falando consigo mesmo. Ora, se nós queremos fazer essa investigação, este experimento debaixo do sol, então a condição é a seguinte. Vamos levantar algumas condições. A condição é, portanto, você está falando consigo mesmo. Você tem que desfrutar a felicidade. Desfrute a felicidade. Busque isso. Desfrutar de maneira plena a felicidade. Mas antes de qualquer coisa, ele já começa a dizer, mas também isso era vaidade. Ele não espera nem mesmo acabar a sua série de argumentações sobre tal inquirição. Não, ele já constata para nós. A busca pela felicidade, o provar a alegria, o provar o prazer, o provar essa felicidade, também isso era vaidade, isso era transitório, isso era efêmero, isso, quando colocado como busca de sentido da vida, não tinha significado. Por isso que nós vamos meditar hoje nesse texto, e nós escolhemos um tema que vai abordar sobre prazer e felicidade, a busca por significado. Homens, até hoje, ainda mais talvez em nossa sociedade, buscam desesperadamente a felicidade e buscam desesperadamente o prazer. Salomão também assim fez. E ele já começa dizendo, vaidade, transitório. Ele diz do riso. Por quê? Quando nós falamos de alegria, nós imaginamos o riso. Alegria, nós imaginamos um semblante alegre. E ele já começa falando do riso. Então imaginemos aqui Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, dando banquetes, dando festas, para desfrutar dessa felicidade, para desfrutar desse prazer. Ele diz, do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Por que o riso é loucura? Voltemos, recapitulemos. Loucura está ligado à imoralidade. A imoralidade. Então, rir é algo imoral, é isso que Salomão, é isso que a palavra de Deus está constatando. Sempre que nós rimos, nós estamos sendo imorais. Não é isso. Salomão está constatando uma vida debaixo do sol. E sempre quando os homens buscam uma alegria debaixo do sol, sem considerar Deus, e fogem para o riso sem Deus, isso vai levar, inevitavelmente, à imoralidade. Meus irmãos, basta que nós passemos perto de uma roda de pessoas rindo, que são ímpias, e nos atentemos ao que eles estão falando. Imoralidade. Basta cair um vídeo no YouTube, no Instagram, de um comediante soltando várias piadas. Imoralidade. Imoralidade. A ferramenta mais fácil para levar os homens a rirem é a imoralidade. Isso não é de hoje. É a ferramenta mais fácil
para essa felicidade transitória. Assim, pessoas hoje infelizes passam horas no Instagram, no Facebook, no YouTube, buscando uma alegria efêmera, na futilidade da risada imoral. Lembremos, Salomão está abordando de coisas universais. Universais. A risada está associada à imoralidade. Salomão agora volta novamente a essa questão de proveito. O irmão Vinícius pregou isso. Que proveito, né? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? E agora meio que ele já responde a questão com uma outra indagação, né? Que proveito tem a alegria? E da alegria de que serve? Pensemos em última instância. Qual é o proveito da alegria? Os homens que buscam a felicidade, que buscam a alegria, o que eles querem? Qual é o proveito? Qual é a utilidade da alegria? É apenas estar feliz? Essa é a utilidade? O infeliz e o infeliz vão para o mesmo cemitério. Essa é a utilidade da alegria? Basta viver alegremente nessa vida e terá significado? Não terá. Na sepultura, há homens felizes e homens infelizes. A alegria não é a razão de viver. Não é algo que nós vamos contra, mas a alegria, como busca desenfreada debaixo do sol, não é razão para se viver. Porque de que serve? De que serve? Perguntemos para essas pessoas hoje que infelizmente estão desperdiçando a sua vida, buscando a alegria e não a encontrando. E ficam depressivas. Mas o que elas não entendem é que mesmo que se elas encontrassem a alegria, ainda assim a vida delas não teria sentido. Não teria significado. Elas acham que a falta de significado da vida delas está porque elas não são felizes. Não, meus irmãos. O homem não foi criado para ser feliz, com fim último. O homem foi criado num estado de felicidade, mas não para ser feliz. Ele já foi criado feliz em Deus. Ele foi criado para a glória de Deus. Adão era extremamente feliz antes da queda. Adão tinha os verdadeiros prazeres no Éden, antes da queda. Adão não precisava buscar a felicidade. Adão, antes da queda, não precisava buscar o prazer. Porque ele era inerente. Nós precisamos buscar isso porque nós estamos já no estado de queda. E nós não entendemos que a ausência dessas coisas não são por culpa delas mesmas. Não é culpa da alegria eu não tê-la. É a culpa minha por eu não ter o Deus que fornece a verdadeira alegria. É Deus. A alegria é um estado da alma. A verdadeira alegria. Mas existem alegrias nesse mundo. Salomão vai abordar essas alegrias. Existem. Ninguém defende que, em última instância, pessoas sem Deus não podem ser felizes e alegres. Podem ser. Pode. E tem pessoas que são extremamente felizes, extremamente contentes com a sua vida, sem Deus. Mas de que serve? De que serve? E Salomão continua: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Salomão mostra-se mais uma vez o homem, o pregador que é Salomão, mostra mais uma vez o homem mais sábio do mundo antigo, porque ele conseguiu se entregar ao vinho, ele conseguiu dar-se, melhor dizendo aqui, a tradução, dar-se ao vinho, mesmo se regendo pela sabedoria. Isso é algo que poucas pessoas conseguem, o dar-se ao vinho. Não beber vinho, dar-se. Ele se entregou. Alguns vão dizer se é bebida moderada ou não, mas a questão é que Salomão, ele quer
mostrar que o vinho foi a busca desse prazer dele. Ele buscou essa alegria, esse prazer também no álcool. Mas ele sabia muito bem que isso não deveria ser em detrimento da sabedoria. Então ele buscava o saber, mas retia a sabedoria. Buscava o álcool, mas retia a sabedoria. A maioria dos homens não consegue fazer isso. E até Salomão, que isso fez, estava em estado de pecado no momento que o fez, como está em Reis. Pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver, ele vai se entregar a essa vida imoral até um determinado ponto de sua vida. Quando? Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Eu vou me entregar à loucura e vamos ver o que os filhos de Adão conseguem fazer neste mundo caído. Vamos ver o que conseguem conquistar neste mundo de vaidade. E ele, como um filho de Adão também, entra nessa labuta. Entra nesse esforço para ver o que, durante os poucos dias de sua vida, ele conseguiria fazer debaixo do céu. E do versículo 4 até o versículo 9, ele vai mostrar que ele empreendeu grandes obras. E é interessante porque aqui a gente vê um certo egoísmo de Salomão. Porque vamos recapitular o que ele está dizendo, só para a gente ver o egoísmo. Versículo 4 em diante. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Para mim, ele fala, ó, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para quem? Para mim. Prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provei-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei-me a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. A gente vê que toda essa busca de Salomão, tudo o que ele está almejando aqui é para uma satisfação pessoal. Sempre quando alguém busca, ou geralmente, quando alguém busca a alegria e o prazer como sentido da vida, essa pessoa geralmente cai no egoísmo. Porque ela está olhando para si. Ela olha para debaixo do sol e ela olha para si. E depois ela começa a construir obras para si. E todos esses empreendimentos de Salomão foram para quem? Para ele. Salomão não foi somente alguém que mais fez coisas, ou o homem mais rico. A gente poderia talvez afirmar que ele foi o homem que mais fez coisas para si. Não, eu não sou feliz porque eu não tenho tempo para mim. A minha alma não descansa porque eu não queria ter aquele conforto que eu tanto sonho ter. Eu queria ter aquela vida que eu sonho. Eu queria ter algo para mim. E Salomão conseguiu. Salomão conquistou. Mas de que serve? Vaidade de vaidade. A busca da alegria, consequentemente o viver para si, também não levará a vida humana a lugar algum. Viver para si não é a resposta. Viver para si é um desperdício do fôlego que Deus deu aos filhos dos homens. Viver para si é viver contra a glória de Deus. Viver encurvado no seu próprio umbigo, ainda que se consiga conquistar a felicidade,
é vaidade, é futilidade. É futilidade. Não pensemos que somente nós aqui no século XXI gostaríamos de viver mais para nós mesmos. Nós talvez hoje sejamos mais bombardeados pelas mídias sociais de você tem que viver para si. Você tem que ter um tempo somente seu. Aí está a felicidade. Se você conseguir, aí você é feliz. Aí sua vida tem significado. Graças a Deus, o Nazareno não viveu exclusivamente para si. Graças a Deus, o Galileu viveu para o seu povo. Graças a Deus, Jesus Cristo veio por nós e não por si mesmo. E nós devemos imitar a Ele. Viver para si é viver uma vida de vaidade. É viver uma vida de vaidade inútil. Inútil. Talvez se nós estejamos pensando qual o sentido da minha vida, qual o significado, por que eu estou onde estou. E tem pessoas que têm crises vocacionais, crises existenciais, e ela acha que a resposta está em si, e ela começa a olhar mais ainda para si. Mas a resposta não está em si. Talvez o problema esteja em si mesmo. Talvez, quando chegarmos nesse nível, a gente tem que ainda mais sondar o nosso coração e parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Se nós vivêssemos uma vida de serviço a Deus, a nossa vida valeria a pena. Prosseguindo, meus irmãos, Salomão diz que ele empreendeu grandes obras, ele edificou casas, ele plantou vinhas, ele fez jardins, ele fez pomares, ele plantou árvores frutíferas de toda espécie, e Reis vai falar que ele não somente plantou, aqui em Eclesiastes ele fala que ele plantou. Em Reis vai dizer que ele conhecia, ele era perito nessas árvores. De maneira que a gente pode imaginar Salomão, talvez com a rainha, que fora visitá-lo, ou com outros reis, ou outros monarcas que lá foram, ele andando para o seu jardim, explicando minuciosamente como era cada árvore. Explicando como é que era o processo de irrigação, como é que era o processo de plantação. Ele explicando detalhadamente, porque ele era um perito nisso também. Ele era um perito em construção, ele era um perito em plantação. Salomão é um homem muito inteligente. Não pensemos aqui que ele somente mandou plantar. Não, ele é um homem que realmente ele se entregou nesses empreendimentos. Não foi algo que ele deu o dinheiro dele e falou, faça. Não, ele se entregou, ele desfrutou disso. Ele acompanhou isso. Porque ele era sábio, porque ele entendia. Ele entendia como funcionava. Ele continua, fiz para mim açudes. Com que objetivo? Para regar bosques que reverdeciam as árvores. Tudo foi as obras que ele fez. Mas ele não apenas fez essas obras, meus irmãos. Ele também comprou coisas. Ele também amontoou coisas. Tudo para quê? Para provar a felicidade. Para provar a alegria. Para provar o prazer. Esse é um experimento que ele está fazendo. Ele está experimentando. É uma investigação. Salomão está numa investigação aqui. Tudo ele está fazendo com um objetivo, sabiamente, para ver o resultado, se isso lhe trará alegria, se isso lhe trará prazer. Ele continua. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. E o registro de Reis chega a ser assustador de quantos animais ele possuía, de quantas coisas ele conseguia comprar com o seu dinheiro. Salomão, ele vai falar que ele tinha reis, como nós vamos ver em seguida. Salomão foi rei de reis. Com Salomão, todo o território de Israel que havia sido prometido a Abraão fora finalmente conquistado. Salomão conseguiu conquistar tudo, até mesmo todo aquele território prometido.
Não houve em Salomão algo que ele falasse, isso eu não consegui. Talvez todos os homens tenham isso. Não, isso eu gostaria de ter feito melhor, isso eu poderia ter feito assim. Não, Salomão, tudo que a mão dele colocou para ser feito, ele fez e fez muito bem e conseguiu. E foi bem sucedido. Ele foi bem sucedido. Ele diz que ele amontoou ouro, prata, como nós estamos falando, tesouro de reis e de províncias, porque ele dominou um vasto território, aquele território que Deus havia prometido a Abraão. Ele dominou. Prata e ouro ele tinha abundância. O registro de reis é algo impressionante. A taça que Salomão sempre bebia era a taça de ouro. Salomão só bebia em taça de ouro. Ele foi o rei mais rico de Israel. Alguns dizem que o homem mais rico do mundo. Ele conseguiu, ele conquistou. Se um homem conquistou, foi Salomão. Nada ficou faltando na vida dele, debaixo do sol. Nada. Quando ele diz provei-me de cantores e cantoras, nós que somos da geração a partir da segunda metade do século XX, nós não sabemos como é a escassez musical antes do século XX. Para ouvir música antes do advento da rádio e dos outros meios de comunicação, para ouvir música tinha que ser presencialmente. E plebeu, pessoas pobres, ouvia música uma vez ou outra. Aqui em Israel, por exemplo, ouvia nas assembleias solenes. Mas, por exemplo, o povo pagão quase, se não houvesse uma festa, ele não ouvia. Ou era aquele instrumento bem ralé, que só pessoas de muita baixa condição financeira tinham. Hoje qualquer pessoa ouve música de primeira qualidade. Primeira qualidade. Basta acessar a internet, nós temos música de primeira qualidade. Mas Salomão, ele diz que ele teve cantores e cantoras. Ele teve. E aquilo que muitos homens almejam, ele teve também. A delícia dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Muitos homens vivem uma vida acreditando que se ele tiver a mulher que os seus olhos cobiçam, ele será feliz. Se toda mulher que ele desejar, ele pudesse ter. Porque, meus irmãos, a diferença entre muitos homens para Salomão é que muitos homens não têm a capacidade, por exemplo, nem legal e nem pessoal de ter muitas mulheres. Mas se tivesse, muitos homens assim fariam. Muitos homens assim fariam. Muitos. E Salomão tinha tudo isso. Ele tinha a legalidade a seu favor e ele tinha a majestade a seu favor. Ele tinha riqueza. Ele teve 700, se não me engano, 700 princesas, como está em Reis. 300 concubinas. O harém dele era vasto. Vasto. Ele se satisfez sexualmente. Aquilo que todo homem deseja, Salomão teve. Todo homem natural deseja, Salomão conquistou. Ele conquistou. Ele está querendo dizer para nós, não pensem que houve alguma coisa que eu não conquistei. Engrandeci-me e sobrepujei-me a todos os que viveram antes de mim. Quem não deseja isso ser melhor do que os seus semelhantes? O homem natural deseja isso. Os filmes de Hollywood muitas vezes levantam essa ideia do homem natural. Ser melhor que os seus semelhantes. Sobrepujar os seus semelhantes. Todo homem natural deseja ser aquele que é alvo dos olhares. Aquele que é alvo de comentários. Positivos, obviamente. Aquele que ele chega no ambiente e toda a atenção é para ele. Todos os homens
naturalmente, querem sobrepujar os seus semelhantes. Todos. E Salomão conseguiu. Tanto é que a fama de Salomão, como está em 1 Reis, dominou o mundo antigo. O mundo antigo falava de Salomão. Reis de lugares longínquos iam até Israel. Ele conseguiu. Ele conseguiu. A todos que viveram de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. E aqui para mostrar, se a gente não entendeu ainda que Salomão teve tudo, se até aqui a gente não compreendeu isso, Salomão agora vai ser claro. Tudo quanto desejava os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Percebam o que Salomão constatou aqui? Ele não está falando, meus irmãos, que depois de todo esse empreendimento que ele vem dizendo aqui desde o versículo 3, ou do versículo 2, talvez, do versículo 3 mais especificamente, até o versículo 9, ele não está dizendo que depois disso tudo, ele não teve alegria. Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo o quê? Que depois de ele privar-se, dele não se privasse de nada, ele se alegrava com todas as suas fadigas. Ele se alegrava com isso. Essas obras que ele fizera, ele se alegrava. E isso era a recompensa que ele teve. Tudo que ele fez, ele foi recompensado. Ele não ficou no prejuízo. Não olhemos e pensemos de alguém que, depois de fazer tudo aquilo, ainda não conseguiu conquistar a alegria. Não, ele conquistou. Ele conseguiu. Ele teve recompensa pelo seu trabalho. Contudo, ele considerou isso, essa recompensa. É por isso que, novamente, nós não estamos defendendo de que as pessoas não podem ser felizes debaixo do sol quando desconsideram Deus. As pessoas não podem ser felizes ou alegres quando desconsideram Deus, porque Deus, em sua infinita misericórdia, em sua graça comum, Ele dá essa dádiva de que os homens possam ser felizes. Listra, o irmão Vinícius expôs aqui, quando nós estávamos fazendo uma série de exposições em Atos, Deus dava alegria ao coração daqueles homens em Listra. Deus dava alegria. Mas agora Salomão vai fazer uma coisa, ele não é tolo. Salomão não é estúpido. Muitas pessoas que conquistam a alegria e vivem uma vida de insensatez, de estupidez. Elas conseguiram, agora elas só vão desfrutar da alegria. Não, Salomão é um homem sábio. Ok, o meu experimento chegou ao fim. Agora eu vou considerar. Eu tive a recompensa. Eu lutei, eu trabalhei, eu labutei, eu fui recompensado, eu fiquei alegre. As fadigas me trouxeram alegria. Agora eu vou ponderar sobre isso. Versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Que as minhas mãos fizeram. Como também o trabalho que eu fiz. Com fadigas. Havia feito. Ele fez, ele foi recompensado, ele labutou. Era uma recompensa mais que justa à alegria. Olha como ele está dizendo aqui. Fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu fiz, com fadigas, ele havia feito. Não é algo que veio de mão beijada para ele. Ele labutou por isso. Talvez a gente pode imaginar um monarca mimado que mandou as pessoas fazerem tudo e ele conseguiu conquistar. Não, ele labutou. É uma recompensa mais que justa à alegria dele. Mas então vem o fatídico resultado. Agora, quando ele considera a recompensa dele. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Olha como ele juntou tudo. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Por que ele juntou tudo? Ele começa o capítulo 1 falando vaidade, vaidade. Diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele diz que com que se afadiga o homem debaixo do sol? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Depois ele constata que é correr atrás do vento determinadas
labutas debaixo do sol, e aqui, depois de ele conquistar tudo, ele usa as 3 expressões enfáticas de Eclesiastes. Ele está mostrando a completa futilidade, até mesmo de sua recompensa. Era vaidade, era correr atrás do vento, e não tinha proveito nenhum debaixo do sol. Nenhum proveito ali. Se a gente acha que viver pelo prazer, viver em busca da felicidade, viver em busca de projetos pessoais e de qualquer outra coisa que se resuma apenas a debaixo do sol trará satisfação e trará uma recompensa concreta, meus irmãos, Salomão já está alertando. O que vamos conseguir? Talvez a recompensa, sim, mas o que ela é? Vaidade. Correr atrás do vento. E não tem proveito. Não tem proveito. Nenhum proveito. Nenhum proveito. A gente vê um homem aqui que passou pela angústia da vida ao tentar provar. Ao provar o pior por experiência própria. Salomão está instruindo seus leitores para que seus leitores sejam sábios. Para que não precisem passar pelas suas mesmas experiências para chegarem à mesma constatação. Entendam, é vaidade. Eu experimentei isso. Eu trilhei esse caminho. Eu trilhei. E é vaidade. É correr atrás do vento. É sem proveito nenhum. Enquanto Salomão mostra a futilidade disso tudo, seu pai, Davi, a gente vai para a aplicação agora, vamos abrir em Salmo 16. Davi não precisou experimentar essas coisas para ver onde estava o prazer dele. Salmo 16. Salmo 16, hino de Davi, o santo de Deus. Esse salmo, ele é parcelas dele proferidas no Novo Testamento. Ele diz do versículo 1 ao versículo 11, Davi, pai de Salomão. Davi, pai de Salomão. Ele está dizendo, esse é um hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Davi também era rico, ele não se refugiava nas suas riquezas. Ele não se refugiava nas suas fortalezas. Ele não se refugiava nas suas mulheres. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Olha só o que Davi, um homem também rico, um rei, diz: e outro bem não possuo, senão a ti somente. Por quê? Porque nós achamos que possuímos alguma coisa. Jesus já nos alertara. Busque coisa onde o seu ouro, o seu tesouro não pode ser roubado. A traça e a ferrugem não destroem. Coisas concretas. Davi sabia que tudo o que ele havia conquistado, territórios, alianças, bens, em última instância ele não possuía isso. Não possuía. Em última instância, bastava ele ser subjugado por um outro monarca e ele perderia tudo. Tudo que nós hoje buscamos e achamos que é nosso, achamos que nós possuímos, basta uma crise ferrenha e nós perdemos. Todos os nossos deuses materiais. Basta uma crise financeira, basta uma doença. E a gente vai ver que se nós não possuímos Deus, nós não possuímos nada. Não possuímos nada. E ele continua, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Salomão fez o quê? Buscou mulheres pagãs. Davi buscou os santos. Salomão flertou com os pagãos.
Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha a alegria em que Davi procura, e que Davi tem uma alegria que não é vaidade, uma alegria que não é correr atrás do vento, e uma alegria que não é desproveitosa. Versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Uma menção a Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, não nos bens, não nos tesouros, não nas mulheres, não nos prazeres, não na felicidade. Na tua destra, delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. Meus irmãos, o que nós vamos seguir? Ou o que tem enchido os nossos olhos? Nós temos a palavra de Deus nos alertando constantemente. Ainda mais no livro de Eclesiastes, dizendo constantemente vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ainda assim, nossos olhos, eles se iludem com a transitoriedade da vida. Nós ainda assim queremos aquela vida do Instagram. Nós ainda assim queremos aquilo que nós não temos. Nós ainda assim queremos aquela vida de Hollywood. Nós ainda assim achamos que o problema é a ausência de coisas materiais. O problema é porque eu não conquistei aquilo que eu estou destinado a conquistar. Estamos nos enganando, meus irmãos. Delícias perpetuamente estão apenas no Senhor nosso Deus. Não pensemos que por nós estarmos na igreja, nós entendemos. Algo chocante, o irmão Vinícius pregou semana passada, um texto de 1 Reis, é que Salomão se desviou na sua velhice. Salomão se desviou quando ele já tinha construído o templo, já tinha visto Deus. Ali ele se perverteu. Na velhice dele. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Se Salomão, o homem mais sábio que já existiu, caiu nesse engano, quanto mais nós. Talvez nós ainda não cheguemos neste resultado de que nós estamos sendo enganados, porque nós não somos sábios, talvez seja por isso. Mas Salomão agora, em Eclesiastes, quando foi exposto, provavelmente é no fim da sua vida, ele considera tudo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, vaidade. Sem proveito, inútil, efêmero, correr atrás do vento. A pergunta é, por que nós ainda enchemos nossos olhos com os homens ricos? Por que nossos olhos ainda são enchidos e vislumbrados pela luxúria, pelo poder humano, pela grandeza, pela glória que um homem pode alcançar debaixo do sol? Por que os nossos olhos se iludem?
Porque lá no fundo, quando a gente vê alguém bem de vida, a gente fala, eu queria ter essa vida. Eu queria ter aquilo. Eu queria ter aquele casamento. Se eu tivesse aquele casamento, eu seria feliz. Se eu tivesse aqueles filhos, eu seria feliz. Se eu tivesse aquele emprego, eu seria feliz. É correr atrás do vento. É ilusão. Nós não deveríamos almejar com todo o nosso coração as possessões dessa vida. Elas podem acontecer. Não é pecado ser rico. Abraão foi rico. Davi foi rico. Mas saiba que com a riqueza vem a tentação da riqueza também. Vem a tentação de desconfiar no dinheiro. Vem a tentação de ter prazer naquilo que o dinheiro pode comprar. Talvez, possivelmente, ou melhor, ninguém aqui tem a riqueza de Salomão. Mas nós temos muito mais conforto, talvez, do que Salomão tiver em toda a sua vida. Nós queremos o riso, nós acessamos a internet. Estamos tristes, nós não vamos para a palavra de Deus. Vamos ver um filme. Estamos desanimados, eu não vou para o Senhor, onde há delícias perpetuamente. Não. Eu vou perder o meu tempo nas mídias sociais. Para que o prazer englobe todo o meu ser na futilidade daqueles conteúdos. Nós temos cantoras, nós temos o riso, nós temos tudo isso também que Salomão teve. E muitas das vezes, a nossa confiança e a nossa fonte de alegria e prazer está nisso. Não precisa ter muito para confiar nas possessões. Basta confiar apenas naquilo que se já tem. E já será uma vida fútil. Já será uma vida sem sentido. Já será uma vida sem propósito. Será como correr atrás do vento. Queremos um rei que olhemos e os nossos olhos brilhem. Mateus 21, meus irmãos, para nós encerrarmos. Esse é o rei. Não é Salomão, que conquistou tudo. Mateus 21, versículo 1 a 11. Mateus 21, versículo 1 a 11. O verdadeiro rei. O rei que não labutou por si. O rei que não precisou lutar para que seu império fosse expandido. Um rei que lutou pelo seu povo. Um rei que padeceu pelo seu povo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Batfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Despreendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. O que foi dito, meus irmãos? Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tantos que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, ao verdadeiro filho de Davi.
Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. É esse rei que nós devemos almejar. Dizemos que somos imitadores de Cristo, mas nós não queremos a humildade de Cristo. Dizemos que somos imitadores de Cristo, mas nós queremos ostentar. O meu Instagram é para ostentar. A minha vida é para ostentar. A minha vida é para que as pessoas olhem e vejam quão bem-sucedido eu sou. Olha o sucesso. Vaidade. Aqui está o verdadeiro propósito da vida. Em cima desse jumentinho estava o significado da vida dos homens. Porque sem este homem Deus, em cima do jumentinho, a nossa vida não tem sentido. Podemos ir contra este homem Deus e não buscar a humildade. Ir contra este homem Deus e buscar a ostentação. Ir contra este homem Deus e buscar o hedonismo, a busca desenfreada pelo meu prazer. E a vida não terá significado. E pior, a vida não acaba aqui. Pior, a vida não acaba aqui. Com o Sermão do Monte, que nós estamos vendo na EBD, nós voltamos a alertar o que o Sermão do Monte reiteradamente está alertando. O caminho do céu é uma porta estreita. É estreito. Porque ostentar todo mundo quer. Ganhar todo mundo quer. Humildade genuína, poucos querem. Abnegação, poucos querem. Serviço, poucos querem. Entrega, poucos querem. Sacrifício vivo de gratidão a Deus, poucos querem. Este reino jumentinho voltará na glória de seu Pai e transformará em pó toda a riqueza humana. Transformará em pó todas as fadigas dos ímpios. Ou melhor, como a Bíblia diz, os ímpios podem amontoar tesouro, mas os justos é que ficarão com eles. Por quê? Porque Deus dará ao seu povo. Não nessa terra. Nós não estamos falando dessa terra. Não é aqui. Não é riqueza. Não é prosperidade. O cristão que vive almejando essas glórias nessa terra é o mais miserável de todos os homens. Porque ele não vai conseguir conquistar, ou ele será uma pedra de tropeço na igreja de Deus. E aqueles que são pedras de tropeço na igreja de Deus, com grande condenação há sobre a vida deles. Não, nós estamos falando de algo muito superior. Nós estamos falando de viver a vida aqui e agora em humildade, em abnegação, em serviço, para que a vida, de fato, venha a valer a pena. Porque quem perder a sua vida por minha causa, Cristo diz, esse achará. Mas o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale? O que vale? Que nós pensemos nisso. Que nós entendamos que se Salomão caiu nesse engano durante o período de sua vida, nós também podemos cair nesse mesmo engano. Se o homem mais sábio que houve no mundo antigo caiu nesse engano, caiu nessa tentação, nós somos presas fáceis. Se nós ainda não caímos nisso, ou se já caímos e nos levantamos, que corramos para os nossos quartos e fiquemos em constante oração, vigiando,
para que não caiamos novamente, ou para que não caiamos. Aqueles que estão nesta queda livre, que se arrependam. Porque não é ter. Nós vimos isso hoje pela manhã. Basta desejar. Se o nosso coração já está desejando isso, já estamos em pecado. E já estamos longe do caminho de santidade. Firmemos-nos em Deus. Queremos prazeres à destra de Deus, a delícias perpetuamente. Sigamos Cristo. Sigamos o salmista. Aí sim, a nossa vida fará sentido. Aí sim, nós estaremos sepultados. Estaremos, todos nós, se Cristo não voltar. Mas como diz o nosso catecismo, até o nosso corpo repousará com Cristo, porque o nosso corpo ressuscitará com Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar.